Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta e hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma sombra perfeita no Photoshop usando o Drop Shadow. Bom galera, antes de começar o vídeo, como sempre, gostaria de pedir pra você que não é inscrito se inscrever no canal. Cara, a maioria das pessoas não é inscrita que assistem os vídeos, então se inscreve aí, pô, é rapidinho e você vai receber todas as notificações do canal, certo? Então, pô, vai me ajudar muito e você também vai ficar muito mais atualizado aí sobre todos os softwares. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir pra você, clicar no gostei caso você goste do vídeo e comentar aí embaixo qualquer dúvida ou sugestão que você tenha que eu respondo todo mundo. Uma outra coisa, você tem duas formas de ajudar o canal. A primeira delas é através do Apoia-se, que o link tá aí na descrição, e a segunda delas é através dos links da Amazon. Caso você compre alguma coisa utilizando o meu link, uma pequena quantia do que você gastar vem pra mim e você acaba me ajudando bastante fazendo isso aí. Então é isso, bora pro vídeo. Bom galera, aqui no Photoshop já, vocês podem ver, não fiz nada demais, eu fiz simplesmente um texto aqui com AT e coloquei um background aqui, uma cor de plano de fundo, só para que a gente tenha bastante contraste e que a gente possa visualizar bem aí a nossa sombra. Nada muito complexo, coisa simples, só para a gente poder entender exatamente o efeito. O que eu queria mostrar para vocês é isso daqui. Muita gente utiliza o Drop Shadow para fazer uma sombra e normalmente não fica muito bom. Se a gente vir aqui e começar a fazer vários ajustes, provavelmente o resultado vai ser parecido com esse que você vai ver. Só que tem um jeito de fazer essa sombra ficar um pouco mais realista e um pouco melhor. A primeira delas é, a gente tem que imaginar como geralmente a sombra funciona, tá? Eu vou fazer ela aqui virada para este lado aqui, da esquerda para a direita, porque depois eu coloco um efeito de luz aqui em cima. Normalmente a luz vem de cima para baixo, então esse tipo de coisa é interessante. Obviamente você pode fazer a sombra para qualquer lado e vai funcionar de qualquer jeito. Uma coisa muito interessante é, não utilize cores que sejam muito escuras, como por exemplo aqui. Dificilmente a sombra vai ser super preta dessa maneira, então o interessante é que você ou utilize uma opacidade, ou caso você venha aqui, você tente pegar aí um tom um pouco mais escuro da cor que você está usando. Pode até ser, por exemplo, nesse caso aqui, um marrom bem escuro. Nesse caso aqui, tipo, a gente poderia fazer uma sombra desde aqui assim, até uma sombra bem mais escura, já quase preta, mas já é mais interessante. Uma outra coisa que é interessante é a gente utilizar pensando como isso funcionaria. Por exemplo, dificilmente uma sombra que vem daqui para cá vai ultrapassar a parte de cima. Você não vai ter uma sombra para todos os lados do seu desenho ou numa fotografia. Isso é uma coisa não normal, ou seja, que seria impossível de acontecer. Então esse tipo de som, esse tipo de detalhe é interessante que você pense na hora que você estiver construindo isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui uma sombra de base, vou fazer uma distância com tamanho até que grande, mas eu vou deixar que ela passe aqui, ó. O que eu tô dizendo é, esse pedaço aqui, se a luz tá vindo daqui, aqui você nunca vai ter sombra. Então faça com uma distância que seja maior. E aí, obviamente, quanto mais longe a sombra, mais esfumada ela vai estar. Correto? Então, feito isso, o que eu vou falar para você fazer é, coloque uma opacidade bem baixa nessa sombra. Nesse caso aqui, vou colocar em torno de 35%. E como você pode ver, ainda não está muito perfeito. Para melhorar essa sombra, a gente precisa de diversas sombras para que crie um realismo um pouco maior. Porque geralmente, quanto mais perto da forma, fica um pouco mais escura. Conforme a sombra vai indo mais longe, vai mudando de cor. E para fazer isso, utilizando o Drop Shadow, uma opção é vir aqui no mais e criar um segundo Drop Shadow. E aí sim, a gente faz, por exemplo, com um tamanho menor, com uma distância um pouco menor e de repente uma sombra um pouco mais dura. E aí de novo com uma opacidade ainda mais baixa, porque agora a gente está aplicando sombra sobre sombra. E aí, de novo, depois que você chegar num resultado que seja bom, você pode fazer uma terceira sombra, de novo, com um tamanho um pouquinho menor, uma distância ainda um pouquinho menor e talvez um pouquinho mais dura ainda, ou talvez um pouco menos dura, porque aqui está muito perto, senão fica muito falso essa sombra. Então, vamos lá, de novo, agora aqui vamos ver a opacidade. Talvez uma opacidade um pouquinho maior do que a outra e de repente a gente pode fazer ainda uma sombra maior ainda, bem mais longe, tentar trazer uma sombra aqui mais longe. Vou tentar fazer aqui com um tamanho que seja grande, mas que tenha bem pouca força, que seja mais esfumada, vamos colocar assim. E aí vamos olhar aqui a opacidade. Se a gente for ver, a gente pode dizer que essa sombra aqui já está melhor. Pode ver que eu tinha colocado eu tinha clicado e acabei mexendo nessa, mas no fim essa daqui acabou sendo a anterior e não tem problema. Mas como vocês podem ver, a gente utilizando 4 sombras já ficou muito melhor do que se a gente utilizasse só uma. Ou seja, a gente já tem aí
um grau de realismo muito maior nessa sombra utilizando apenas o Drop Shadow. Obviamente você poderia aqui continuar utilizando diversas sombras uma sobre a outra até criar aí o efeito que funcione da maneira que você quer. Uma outra coisa interessante é sempre utilizar a opacidade muito baixa. Eu aconselho vocês sempre que você estiver fazendo aí um tipo de sombra ou qualquer coisa no Photoshop, um efeito, que você utilize ele sempre com opacidade baixa para que você vá fazendo isso aos poucos. Às vezes é melhor você fazer 10 vezes uma passada de pincel com 10% até chegar em 100% do que uma só em 100%, porque até no seu olho ali você vai acostumando melhor e entendendo a forma. Agora que o efeito já foi feito aqui nessa foto, eu vou só mostrar para vocês uma coisa que eu sempre faço e que é super simples. Como eu mostrei para vocês, a gente acabou pegando aqui um tom do nosso laranja mais escuro e trouxe para cá, que eu vou fazer isso de novo. Por que do laranja? Porque é a cor do fundo onde a sombra está sendo aplicada. Então aqui agora, se vocês forem ver, eu peguei um pincel bem grande e uma coisa que a gente pode fazer é deixar este lado aqui mais escuro nessa camada. Vou fazer uma outra camada e agora pegar aqui a cor branca e fazer este efeito em cima. E aí quando a gente olhar, obviamente você já consegue ver o detalhe e o efeito da sombra. Este efeito eu apliquei ele em tudo e você poderia também fazer esta mesma coisa aplicando somente na letra, como por exemplo aqui, se a gente pegar, deixa eu diminuir um pouco o tamanho desse pincel, que está muito grande para esse caso aqui, assim já tá bom. A gente vem aqui, faz um efeito somente no A, ficou muito forte aqui, vamos um pouquinho mais para cá, beleza? E de novo, se a gente vir aqui, deixa eu cancelar aqui, apagar todas as camadas para chegar no tom de laranja de novo que a gente tinha. Vim aqui de novo no tom mais escuro do azul, certo? Você pode ver aqui que a gente já tem um efeito bem aplicado e a gente pode fazer a mesma coisa aqui no azul. Apesar que eu peguei o tom de laranja e talvez não seja a melhor opção, mas acabou que funcionou. E pronto, como vocês podem ver, uma sombra super realista. Utilizei praticamente só o Drop Shadow e depois utilizei, obviamente, aí 2 cliques de luz e 2 cliques de sombra em 2 camadas diferentes para a gente chegar num resultado super realista numa fonte e aí criar uma sombra bem interessante para você no Photoshop. Bom galera, o vídeo de hoje é esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, cara, se inscreve aí, é rapidinho, não custa nada. Comentem embaixo o que você achou, qualquer coisa eu respondo todo mundo. E é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.